Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Direito Tributário, no nosso curso de especialização, um curso de pós-graduação em Direito Tributário. Eu sou o seu professor, o seu coordenador, você é meu aluno, minha aluna, e renovamos a cada aula o nosso projeto de aprendizagem da matéria. Hoje uma aula exclusivamente comigo. Não temos aqui os nossos convidados, ilustres convidados, e você já está acostumado, acostumada àquela dinâmica que adotamos na nossa pós. Eu recebo os professores e conduzo a aula com eles e permito que vocês tenham aí algo mais suave, mais dinâmico. Hoje nós vamos comigo. Não é? Então eu aqui me coloco como professor e ao mesmo tempo como convidado e ao mesmo tempo como coordenador. E vamos tratar de um tema maravilhoso que é o tema da decadência tributária. Recomendo que vocês invistam nesse tema, estudando pelos meus slides, que vão permitir que vocês tenham uma elevação no conhecimento do tópico, quer do ponto de vista da doutrina, quer do ponto de vista da jurisprudência, quer ainda do ponto de vista da prática, do escritório. Então, nós vamos avançar significativamente na compreensão desse tema. Então, começando pelos slides, vocês vão ficar muito bem. Mas eu recomendo que você invista também em um curso, em um manual. E lá, naquela obra de sua predileção, você deverá estudar a decadência tributária. Então, eu sempre indico para vocês as obras dos grandes professores de tributário do Brasil, muitos dos quais compõem o nosso time de professores, né? E todos eles dão um tratamento satisfatório para a matéria. Se você quiser deixar lisonjeado, né? Me lisonjear, né? Você pode, de repente, estudar pelo nosso manual e lá você tem um tratamento farto em razão da extensão da obra, né? Estamos falando de 1.450 páginas, então eu trato dos temas com muito detalhe. Então você vai aprender bem a matéria decadência. Isso se lhe aprouver, obviamente, tá? Mas ficando com os nossos slides, você vai estar muito bem. Ao final do material, eu disponibilizei alguns livros, que são livros indicados para a pós-graduação e que tangenciam a temática da decadência, e também, de repente, você poderá investir naquelas obras, tá? Então, eu começo com essas palavras, sejam todos muito bem-vindos, teremos uma aula agradabilíssima e eu vou fazer de tudo para que ela, de fato, assim se torne para vocês, tá joia? Então, vamos conhecer o nosso slide. Peço desculpas porque estou com a base do slide, que é a minha base. Eu não tive tempo de converter na base nossa, do Ceras Estácio, mas depois o farei, tá? Então, deixo aqui as minhas escusas, tá bem? Você vai ver, ó, essa é a base dos meus slides. Então, tá aqui, decadência tributária, um pouquinho do nosso currículo, você já me conhece, obviamente, né? Então, decadência e prescrição tributárias, pontos em comum. Eu vou ensinar para vocês hoje a decadência tributária, mas seria um pecado eu expor alguns pontos, algumas particularidades da decadência e não lhes dizer que tais particularidades também fazem parte do mundo da prescrição, que vai ter aula própria, tá? Então o nosso curso é um dos poucos no Brasil que permite que você tenha uma aula dedicado à decadência, eu desconheço, tá? Em ambientes de pós-graduação. E uma aula dedicada à prescrição. Em todos os meus cursos de pós, eu tenho esse desenho, porque eu acredito nele. Então aqui a gente pode aprofundar. Então eu começo a aula mostrando pontos em comum entre decadência e prescrição, embora hoje, né, a temática seja exclusivamente de decadência. Na aula de prescrição, o início vai ser o mesmo.
tá? Para vocês passarem a ter essa visão sistêmica, que é a visão mais madura, a visão mais sofisticada da matéria, tá? Então, nós começamos com o quê? Deixa eu tirar aqui essa telinha. Começamos com número 1, causas de extinção. Deixa eu tirar isso daqui. Extinção do crédito tributário. Deixa eu ver por que não vai sair isso aqui. Eu tenho que tirar isso aqui. Vamos ver. Pronto, saiu aí, que fácil. Ó. Causas de extinção do crédito tributário. Artigo 156, inciso 5º do CTN. Então é assim. A decadência tributária, ela extingue o crédito tributário. A prescrição tributária extingue o crédito tributário. Os dois institutos estão previstos no artigo 156, inciso 5º do CTN. O artigo 156, ele possui 11 incisos, que são as 11 causas extintivas do crédito tributário. E o inciso 5º, né, se dedica à decadência e à prescrição. Há, sim, uma discussão, né, na doutrina acerca da exatidão dessa frase. Será mesmo que a decadência extingue o crédito? Será mesmo realmente que a prescrição extingue o crédito? Não remanescem dúvidas quanto à prescrição, né, no tocante à característica de ser uma modalidade extintiva do crédito tributário. A dúvida, quando existe, ela está no âmbito da decadência. Porque nós vamos perceber que a decadência é um instituto jurídico que demarca no tempo a perda do direito à constituição do crédito tributário pelo lançamento. Só me olhando, tudo isso vai ser detalhado, tá? Então a decadência, ela indica um lançamento extemporâneo, ou seja, a perda do direito de lançar, né, nesses minutos iniciais, para você pegar o ritmo comigo. E nós sabemos que o crédito tributário, ele é constituído pelo lançamento, à luz do artigo 142 caput do CTN. Aonde eu quero chegar? Como que a decadência pode extinguir o crédito tributário se ela indica a perda do direito de lançar e o crédito tributário, ele é constituído pelo lançamento? Então, você tem aqui algo paradoxal que coloca em xeque essa constatação de que a decadência extingue o crédito tributário. Então, eu sempre brinco, né, que assim, em um ambiente de pós-graduação, eu apresento essa celeuma. No escritório, jamais, né? No escritório, como é do meu interesse, e vocês vão perceber que decadência e prescrição são teses do nosso interesse, interesse do contribuinte, né? É claro que eu tenho ilustres alunos que são procuradores, né? E são fiscais e estão ali à frente dos interesses do Estado. Muito bem, todos são muito bem-vindos. Mas falo, né, na minha condição como advogado, eu defendo os interesses do meu cliente, então decadência sendo extinção do crédito me interessa. Prescrição sendo extinção do crédito me interessa. Então eu não polemizo nos autos. Né? Imagine eu polemizar isso com o juiz. Porque decadência pode não ser extinção do crédito. O que é? Eu estou militando contra os meus interesses? Então, para o juiz, né, eu coloco lá, ó, literalidade do código, 156, inciso 5º, decadência, prescrição, extingue o crédito, ó, e dou no pé, acabou. Agora, aqui no ambiente acadêmico, eu posso suscitar essa questão. Será mesmo que a decadência, ela faz perecer o crédito? Ora, se o crédito é constituído pelo lançamento e a decadência, ela indica a perda do direito de lançar, como é que eu posso falar que a decadência extingue o crédito? Né? Mas, independentemente do rigor dogmático, né, que permeou esses últimos instantes, eu sou levado a crer, né, que o legislador do CTN, que é muito criterioso, muito sapiente, né, porque foram pessoas com conhecimento vultoso de tributário que cuidaram da elaboração do nosso código, né, eu sou levado a crer que a ideia que o legislador quis passar é, havendo decadência, havendo prescrição, o Estado perdeu o direito. Quer o direito de lançar, quer o direito de promover a execução fiscal. E isso nos leva, então, a essa perda de direito, a essa, ao perecimento de um direito, a caducidade de um direito, né,
que vai colocar em xeque a pretensão estatal no âmbito da execução, não é? E o próprio direito em si, a percepção do tributo no plano da exigibilidade por meio do lançamento, quando falamos de decadência. Então, assim, está apresentada a polêmica, mas recomendo que você fique com a literalidade. Número 1, causas de extinção do crédito tributário, 156, inciso 5º. Número 2, institutos jurídicos que lidam com a questão complexa do tempo. Tanto a decadência quanto a prescrição são institutos que vão mostrar um prazo para que o Estado haja. Esse haja, né, com J, indica aqui o verbo agir. O que vem a ser isso, professor Sabag? O Estado ele tem que cobrar bem, quer administrativamente, lançando, quer judicialmente, levando a bom termo a sua pretensão executória. Isso é cobrar bem. Quando o Estado não cobra bem, ele é desidioso, né? Desidioso vem de desídia, que significa preguiça, desleixo, né? Então, se o Estado é desidioso, se o Estado é negligente, se o Estado não cobra bem, o direito não solidariza com essa omissão, com essa inanição estatal. Uma beleza a palavra inanição. Escreve-se com C cedilha, inanição. Inanição é isso, é o Estado se manter inerte. Então, o direito não solidarizando com isso, ele tem que vir e apresentar uma resposta a esse comportamento desidioso. A resposta é: ei, Estado, meu nome é direito. Eu estou aqui lhe dizendo que você perdeu o direito de agir. Se você ainda não lançou, eu lhe apresento o nome do instituto que lhe atingiu, lhe feriu de morte, que é a decadência. Se você não promoveu a execução fiscal, eu lhe apresento o nome do instituto que feriu de modo letal a pretensão executória, que é a prescrição. Então, os dois institutos lidam com o tempo. E esse tempo é um tempo que corre contra o Estado, não corre contra nós. Por quê? É o Estado que vai cobrar, não somos nós. Por isso que eu digo que decadência e prescrição, quem tem que dominar nas minúcias, né, para que haja uma boa desenvoltura na arguição, é o advogado. O fisco tem que saber se defender. O fisco, né, o Estado, por meio dos seus fiscais e por meio dos seus procuradores. Porque nós, advogados, vamos mostrar o quê? Um possível comportamento desidioso do fiscal, que lançou fora de hora, e um possível comportamento desidioso do procurador, que executou fora de hora. No primeiro caso, eu arguo decadência. No segundo caso, eu arguo prescrição. Então, são institutos que lidam com a questão complexa do tempo e militam contra o Estado. São oponíveis ao Estado, não são oponíveis a nós. E, para finalizar essa ideia inicial, o tempo, ele é um senhor, ele é um Deus, né? E, de fato, na nossa vida, nós somos os súditos, quando nos colocamos diante do tempo. Ele vai sempre ganhar, né? Ele vai sempre se manter sobrepairante, né, nas nossas vidas. Tanto é que nós nascemos, nós nos tornamos jovens, depois nós nos tornamos mais adultos, nós nos envelhecemos e nós morremos. Ou seja, quem que ganha? É o tempo. E o direito, de modo artificial, ele se propõe a brigar com esse Deus todo-poderoso. Olha que coisa interessante, né? E como que o direito se propõe? O direito vem e fala, olha, eu vou criar institutos, portanto é um trabalho artificial, né? E esses institutos jurídico-tributários vão mostrar que alguém tem que fazer algo em um determinado tempo. Se esta pessoa, este ente, assim não agir, haverá a perda do direito. Então, veja que esse cenário é um cenário artificial em que o direito, ainda que por um instante, ainda que por um momento, ele ganha essa batalha
que é uma batalha de um vencedor só, sempre, né? E não é o direito, e não somos nós. Então, pelo menos aqui, no direito, em determinadas situações como essa, de decadência e prescrição, o direito ganha a batalha, mostrando para o interessado, para o destinatário da mensagem, que o tempo ele corrói as relações jurídicas e ele precisa ser controlado. E o direito vem e se propõe a controlar. Então é algo muito interessante, muito bonito, né? A nossa ciência ela tem essas características que são assim muito coloridas, né? E que mexem conosco. Nenhuma outra ciência tem esse poder que o direito tem de regular as relações, né? Com tamanha força e pretensão, né? Pretensão aqui no sentido de ser ousado mesmo, de ousadia, tá? Muito bem, vamos adiante. O que mais? 3, objetivam manter a estabilidade das relações jurídicas. Obviamente, né? Vocês já imaginaram uma autoridade fiscal chegando à empresa, né? E lavrando um auto de infração de 30 anos, ou seja, cobrando um tributo que não foi pago há 30 anos? Tem sentido? Ou ainda um procurador, né, que promove uma execução fiscal e pretende cobrar judicialmente um tributo, né, que não foi pago em 1982, né, quando nós perdemos, né, para a Itália na Copa do Mundo. Tem sentido isso? Não tem sentido. Por quê? Porque sem grande esforço mental, você já começa a formar uma ideia de que o tempo, ele corroeu as relações jurídicas. E se havia um direito por parte do Estado, o Estado já perdeu esse direito, não é? Então, guardem sempre. O Estado não pode cobrar a qualquer tempo. O Estado dispõe de normas, o Estado dispõe de pessoas que são servidores públicos, dispõe de uma máquina administrativa que está lá disponível para carrear recursos aos seus cofres, né? Dispõe de intérpretes e isso tudo, né, corrobora a ideia de que o Estado não pode cobrar a qualquer tempo. Assim como eu tenho os prazos para respeitar, o Estado também deve ter os seus. Portanto, o número 13 é muito crível. O que é crível? Acreditável. Acreditável o número 3. Tá? Número 4. Para o STJ, geram o direito à restituição do tributo, não tendo o pagamento equivocado, a força para reavivar o débito já atingido pela decadência ou mesmo pela prescrição. Aliás, na recente visão do STJ, em sede de recurso repetitivo, abre aspas, a decadência, consoante a letra do artigo 156, inciso 5º do CTN, é forma de extinção do crédito tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou autolançamento, seja ela via documento de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra espécie qualquer, DCTF, GIA, DECOMP, GFIP, etc. Temos aí o recurso especial 1.355.947 ali de 2013, né? Este foi um caso, meus queridos, assim, emblemático, né? Emblemático. Até o deslinde da questão que veio aqui chancelado nesse veredito, eu tive vários alunos que investiram nesse tema no trabalho monográfico. Aliás, eu os incentivei, mostrei a minha modesta opinião e logo depois, em 2013, veio aí a resposta pela qual torcíamos e na qual acreditávamos, que foi essa. Basicamente, a história é a seguinte: imagine que uma pessoa, desconhecendo o direito tributário, pague um tributo que já tinha sido atingido pela decadência. Ou seja, o fato gerador foi há 10 anos. O fisco não cobrou. O fisco se manteve desidioso. Quando eu falo fisco aqui, estou me referindo aos fiscais que deveriam ter lançado. Não teve lançamento. Passados, vamos supor, 7 anos, 7 anos. Você vai aprender hoje comigo que o prazo para o fisco lançar é um prazo de 5. Passados 7 anos, esse contribuinte, conversando com alguns amigos, falou, opa, eu acho que eu não paguei um tributo que eu tinha que ter pago lá atrás.
e vai lá espontaneamente paga. Só que ele não precisava ter pago. Por quê? Porque o valor já tinha sido atingido de modo letal pela decadência. Mas ele pagou. Depois que ele pagou, ele percebeu que não deveria ter pago. E aí ele procurou o fisco e o fisco falou, olha, como você pagou o tributo, você reavivou o nosso direito. Então o fisco disse assim, nós já tínhamos perdido o direito, mas você foi lá e pagou o tributo. Então você pagando o tributo é como se você me levantasse das catacumbas. Você me ressuscitasse. Meu nome é fisco. Olha que beleza de argumento. Não para o direito, né? Mas para um conto de fadas. Aí sim. E aí você deve estar pensando, professor, não acredito que esse argumento foi defendido pelo Estado. O Estado sempre guloso, né? Sempre perdulário, que é gastão, esbanjador, precisando de dinheiro, né? Você acha que vai abrir mão? Fala, não, isso aqui não nos pertence, meu nome é Estado, pegue o seu dinheiro e siga em paz. Você acha que isso é próprio do Estado brasileiro, marcado muitas vezes pela deslealdade? Primeira coisa, procuradores tiveram que lançar a mão de um argumento pífio. Pífio significa medíocre. Medíocre como esse. Quem trabalha para o Estado, né, tem que comer a carne e roer o osso. Aí tiveram que defender isso aí. E nós arrebentamos com o argumento, obviamente. Não sobrou nada, né? Nem poeira para contar a história, porque é medíocre o argumento. É medíocre, né? Então, o que nós dissemos em juízo? Não, se você paga um tributo e não era para ter pago, isso é um pagamento indevido. O artigo 165, inciso 1º do CTN, garante que tudo que você pagar, independentemente de prévio protesto, não era para ter pago, você tem que pegar o dinheiro de volta. 165, inciso 1º. Continuamos dizendo, né, que o pagamento indevido se revelou indevido porque a decadência é uma causa de extinção do crédito tributário. Então, a partir daquele momento que houve a decadência, houve o perecimento do direito o fisco ter acesso àquele recurso. Então, aquele recurso, quando supervenientemente apareceu nos cofres estatais, ele não pertencia ao fisco, porque já tinha acabado o direito o fisco ter acesso àquele recurso. Senão você teria que admitir uma prorrogação de prazo que não tem respaldo legal. O prazo é de 5 anos. Para além disso, nós fomos para a Constituição e mostramos que há o direito de propriedade, né? E que há a proibição do confisco e várias outras teses subsidiárias. E eu nem diria subsidiárias, elas são tão relevantes constitucionalmente que de repente são principais, né? Onde já se viu o Estado se apropriar de algo que não lhe pertence. Só numa condição ditatorial, né? Mas esse argumento, né, pífio, para não falar ditatorial, ele foi sepultado, não é, com muita tranquilidade, e o STJ houve por bem, quer dizer, julgou oportuno, não é, acolher o nosso pleito, e eu faço questão de reler aqui a ementa, porque nós já estamos no nosso horário, porque esse é um dos últimos pontos em comum. Na recente visão, em sede de recurso repetitivo, a decadência, consoante a letra do 156, forma de extinção do crédito, sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou autolançamento, seja ela documento de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra espécie. Aliás, quem presta concurso, isso aqui não cai, isso despenca. Toda hora isso é cobrado em concurso público. Quando você paga um tributo, já foi atingido pela decadência,
Você tem ou não tem direito à restituição? Na visão do STJ, claro que você tem. Pagou um tributo, já foi atingido, ou parcelou um tributo, já foi atingido pela prescrição. Tem ou não tem direito à restituição? É claro que tem. Estamos bem? Então, nós já estamos no nosso horário e só falta um ponto em comum, que é o ponto número 5, que nós vamos falar do prazo de 5 anos. Você vai dar uma olhadinha aqui nele, ó. E logo depois que nós voltarmos, nós trataremos desse prazo com o inquenal, que é mais um ponto em comum, e aí fecharemos, né, essa introdução para saber decadência e prescrição. Você tem que começar com esses pontos em comum. Aí nós pegaremos já a estrada da decadência nos próximos blocos e dissecaremos o tema. Combinadinho? Legal! Excelente! Vamos fazer uma pausa. Voltaremos em instantes. Até já já.